Capítulo 15. Livre da prisão. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Atos capítulo 12, verso 1. Herodes Agripa, que governava sob a autoridade do imperador romano Cláudio, professava ter se convertido à fé judaica. Querendo ganhar o favor dos judeus, esperando que isso protegesse sua posição e reputação, ele passou a perseguir a Igreja de Cristo. Herodes lançou Tiago, o irmão de João, na prisão e enviou um carrasco para executá-lo. Quando viu que isso agradou muitos os judeus, prendeu Pedro também. A morte de Tiago deixou os cristãos muito aflitos e angustiados. Quando Pedro também foi aprisionado, toda a igreja jejuou e orou. Os judeus elogiaram Herodes por ele ter mandado matar Tiago, embora alguns defendessem que uma execução pública teria intimidado mais os cristãos. Assim, Herodes pretendia satisfazer os judeus ainda mais, fazendo da morte de Pedro um espetáculo público. Porém, a execução não ocorreria diante de todo o povo reunido em Jerusalém naquela ocasião, pois Herodes temia que a cena de Pedro, sendo levado para a morte, pudesse despertar piedade nas multidões. Os sacerdotes e anciãos também tinham medo de que Pedro fizesse um daqueles seus apelos poderosos para que o povo estudasse a vida e o caráter de Jesus, apelos que eles não tinham conseguido contradizer. O zelo de Pedro tinha levado muitos a tomar uma posição em favor do Evangelho, e os governantes temiam que, se fosse dada uma oportunidade para que ele defendesse sua fé, as multidões que tinham vindo à cidade para adorar exigiram sua libertação. A execução de Pedro foi adiada, sob vários pretextos, para até depois da Páscoa. Durante esse tempo, os cristãos tiveram tempo para examinar seus corações. Eles oraram por Pedro sem cessar, pois sentiam que ele era indispensável na obra de Cristo. Enquanto isso, os fiéis de todas as nações se dirigiam para o templo no edifício belo e majestoso. Entretanto, Jeová não se encontrava mais naquele lugar adorável. Quando Cristo olhou para o interior do templo pela última vez, ele disse: "Eis que a casa de vocês ficará deserta." Mateus capítulo 23, verso 38. Deus havia retirado sua presença daquele lugar para sempre. Orações respondidas. Herodes finalmente marcou o dia da execução de Pedro, mas as orações dos cristãos ainda subiam ao céu. Anjos estavam cuidando do apóstolo na prisão. Para impedir qualquer possibilidade de fuga, Pedro tinha sido colocado sob o cuidado de 16 soldados que o vigiavam dia e noite. Em uma cela cavada na rocha, ele foi colocado entre 2 soldados e preso por 2 correntes, cada uma delas presa a um dos soldados. Pedro não podia se mover sem que eles soubessem. Com as portas da prisão trancadas e um guarda diante delas, não havia nenhuma chance de resgate nem de fuga. No entanto, os limites do homem são oportunidades para Deus. Quando ele libertasse Pedro, as travas, barras e os guardas romanos só fariam com que sua vitória fosse ainda mais completa. Herodes, ao se opor ao Todo-Poderoso, devia ser totalmente derrotado. Na última noite, antes da execução, Deus enviou um poderoso anjo do céu. Os portões fortes e resistentes se abriram sem a ajuda de mãos humanas e se fecharam silenciosamente depois que o anjo passou. Ele entrou na cela e lá estava Pedro, dormindo em paz, pois confiava no Senhor. Só quando sentiu o toque da mão do anjo e ouviu uma voz dizendo: "Depressa, levante-se." Atos capítulo 12, verso 7, é que o apóstolo acordou o suficiente para ver diante dele um anjo de glória iluminando sua cela. Ele obedeceu mecanicamente e, quando se levantou, ergueu as mãos, vagamente consciente de que as correntes tinham caído de seus pulsos. Mais uma vez, a voz lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." Pedro obedeceu de maneira automática, acreditando que estava sonhando. Outra vez o anjo lhe ordenou: "Põe a capa e siga-me." Ele se aproximou da porta.
O Pedro, geralmente tagarela, estava agora sem palavras de tão espantado. Eles passaram por cima do guarda. A porta, pesadamente trancada, imediatamente se abriu e se fechou sozinha outra vez, enquanto os guardas estavam imóveis em seu posto. A segunda porta se abriu como a primeira, sem que as dobradiças rangessem nem as travas fizessem barulho. Eles passaram e ela se fechou silenciosamente mais uma vez. Da mesma forma, eles passaram pelo terceiro portão e se acharam na rua. Nenhum dos dois falou sequer uma palavra. O anjo seguiu em frente, rodeado por um brilho deslumbrante, e Pedro seguiu, ainda acreditando que estava sonhando. Eles passaram por uma rua e então o anjo desapareceu. Sua missão estava cumprida. Finalmente livre, Pedro se viu numa escuridão profunda, mas à medida que seus olhos se acostumavam, ele parecia diminuir. Ele então descobriu que estava sozinho na rua silenciosa. O ar frio da noite soprava em seu rosto. Ele estava livre em uma parte conhecida da cidade. Pedro reconheceu que aquele era o lugar onde ele havia estado muitas vezes e tinha esperado passar por ali de manhã pela última vez. O apóstolo se lembrava de ter adormecido acorrentado entre dois soldados, sem suas roupas nem sandálias. Então, ao olhar para si, viu que estava completamente vestido. Seus pulsos inchados estavam livres das algemas. Ele percebeu que sua liberdade não era um sonho nem visão, mas uma realidade. Um anjo o havia libertado da prisão e da morte. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Atos capítulo 12, verso 11. O apóstolo foi rapidamente até a casa onde, naquele momento, seus irmãos cristãos estavam orando fervorosamente por ele. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão. E Pedro saiu e foi para outro lugar. Deus havia ouvido as orações da igreja e o livrado das mãos de Herodes. De manhã, uma multidão se reuniu para testemunhar a execução do apóstolo. Herodes enviou oficiais à prisão para que trouxessem Pedro com uma grande exibição de armas, não só para garantir que ele não fugisse, mas para intimidar todos que se simpatizavam com ele. Quando os guardas descobriram que Pedro tinha escapado, ficaram aterrorizados. Eles tinham sido claramente avisados de que pagariam com a vida caso seu prisioneiro fugisse, e havia sido especialmente vigilantes. Quando os oficiais foram buscar Pedro na prisão, a porta ainda estava trancada, as correntes ainda estavam presas aos pulsos dos dois soldados, mas o prisioneiro tinha desaparecido. Quando Herodes ficou sabendo que Pedro havia escapado, ficou furioso. Ele ordenou que o guarda da prisão fosse morto. Herodes estava determinado a não reconhecer que o poder divino tinha prevalecido e, frustrado seus planos, com ousadia, decidiu desafiar a Deus. Pouco tempo depois, Herodes foi a uma grande festa em Cesareia, preparada com o objetivo de que ele ganhasse a aprovação e o elogio do povo. Havia ali muita comida e pessoas bebendo vinho. Com ostentação e cerimônia, ele se dirigiu ao povo com um discurso eloquente. Vestido com um manto cintilante de prata e ouro, que refletia os raios do sol em suas dobras brilhantes, Herodes, uma figura deslumbrante, estava chamando a atenção. Sua aparência majestosa e o poder de suas palavras bem escolhidas dominaram a multidão. Loucos de entusiasmo, o cobriram de elogios, declarando que nenhum mortal podia se apresentar de maneira tão grandiosa, nem falar com tanta eloquência quanto ele.
Eles afirmaram que a partir daquele momento o adorariam como um deus. Algumas pessoas que estavam glorificando um pecador desprezível tinham alguns anos antes gritado freneticamente a respeito de Jesus: "Mata, mata, crucifica-o." João capítulo 19, verso 15. Em sua aparência humilde, os judeus não puderam reconhecer o Senhor da vida e da glória, mas estavam prontos a adorar com um Deus, o Rei, cujas vestes esplêndidas de prata e ouro encobriam um coração cruel e corrupto. Ferido por um anjo. Herodes aceitou a idolatria do povo como um direito seu. Um brilho de satisfação e orgulho se espalhou pelo seu rosto enquanto ele ouvia o grito: "É a voz de Deus e não de homem." Atos capítulo 12, verso 22. Entretanto, de repente, seu rosto ficou pálido como de um morto e contorcido de agonia. Grandes gotas de suor saíram de seus poros. Por um instante, Herodes ficou imóvel, com dor e pavor. Então, voltando o rosto já arroxeado para seus amigos aterrorizados, gritou num tom rouco: "Aquele a quem vocês exaltaram como Deus está sendo ferido de morte." Sofrendo uma angústia torturante, ele foi retirado daquela cena festiva. Um momento antes, ele havia recebido com orgulho a adoração daquela vasta multidão. Agora, percebia que estava nas mãos de um governante mais poderoso do que ele. Herodes se lembrou da sua perseguição aos seguidores de Cristo, sua ordem para executar Tiago, seu plano para matar o apóstolo Pedro. Lembrou-se de como, humilhado e enfurecido, tinha se vingado dos guardas da prisão. Sentia que Deus estava acertando as contas com ele. Não encontrou nenhum alívio para a dor do corpo nem para a angústia da mente, e não esperava nenhum. Herodes sabia que, ao aceitar a adoração do povo, ele havia enchido seu cálice de maldade e injustiça. O mesmo anjo que tinha vindo resgatar Pedro da prisão trouxe a mensagem de juízo a Herodes, deitando por terra o orgulho do monarca e trazendo sobre ele o castigo do Todo-Poderoso. Herodes morreu em grande agonia, sofrendo intensamente em seu corpo e mente. A notícia de que o apóstolo de Cristo havia sido libertado da prisão e da morte enquanto seu perseguidor tinha sido atingido pela maldição de Deus percorreu todas as terras, levando muitos a crer em Cristo. A atuação dos anjos hoje. Como nos dias dos apóstolos, os mensageiros celestiais hoje confortam o sofredor, protegem os que são tentados e ganham pessoas para Cristo. Os anjos estão constantemente levando ao Pai do céu as orações dos necessitados e angustiados, trazendo esperança e coragem ao coração humano. Esses anjos criam uma atmosfera celestial ao nosso redor, elevando-nos ao que é invisível e eterno. Somente pela visão espiritual podemos reconhecer as coisas celestiais. Apenas o ouvido espiritual pode ouvir a harmonia das vozes do céu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Deus ordena aos anjos que protejam seus escolhidos da peste que se move sorrateiramente nas trevas e da praga que devasta ao meio-dia. Salmos 91, verso 6. Os anjos falam com os seres humanos como alguém fala com um amigo e os leva para lugares seguros. Muitas vezes, as palavras encorajadoras dos anjos têm renovado o espírito abatido dos fiéis. Os anjos trabalham incansavelmente para ajudar aqueles por quem Cristo morreu. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Lucas capítulo 15, verso 7. Os anjos levam ao céu um relatório de todo esforço feito para dissipar a escuridão e espalhar o conhecimento de Cristo. Os poderes do céu estão observando a guerra em que os servos de Deus estão lutando. Todos os anjos celestiais estão a serviço do povo humano e fiel de Deus. Lembrem-se de que o verdadeiro Filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais.
Exércitos invisíveis cercam os mansos e humildes que creem e reivindicam as promessas do Senhor. Anjos fortes estão à direita de Deus, todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, verso 14. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.